Olá pessoal, bem-vindos ao quinto e último seminário do PET. Hoje, o tema que iremos discutir um pouco será desvendando a prótese bucomaxilofacial. E para encerrarmos o seminário de 2020 de uma maneira muito especial, resolvemos realizar um sorteio do livro Fundamentos da Prótese Bucomaxilofacial. Caso você tenha interesse em participar, siga o nosso Instagram do PET, @PetOdontoFob, e fique atento às postagens, que logo mais iremos disponibilizar as regras para que todos consigam participar. Esse seminário foi realizado pelas alunas Esther Belotti e Raquel Molina, do 2º ano, e Carolina Ferrari, do 3º ano. E tivemos a orientação do professor Ricardo Armani Caldas. A prótese bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia que é responsável pela reabilitação protética de perdas e malformações faciais intra- e extraorais, ocasionadas por traumas, patologias, distúrbios de desenvolvimento e defeitos congênitos. E a sua amplitude de abrangência em áreas distintas exige profissionais com ampla visão clínica para atuar em equipes multidisciplinares em âmbito ambulatorial, hospitalar e na condição de especialistas, provido dos conhecimentos específicos necessários para atuar de forma correta. Falando um pouco agora sobre as suas áreas de atuações, a prótese bucomaxilofacial pode ser dividida e abranger diversos casos, como tratamento de malformações faciais, principalmente em casos de fissura labiopalatinas, tratamento de perdas maxilares, mandibulares e perdas faciais, como óculo-palpebrais, nasais e auriculares. Acompanhamento e auxílio no tratamento de pacientes oncológicos, em algumas disfunções da articulação temporomandibular, mais conhecidas como DTMs, e, por fim, o acompanhamento e auxílio no tratamento e prevenção de pacientes atletas. Em relação ao número de cirurgiões dentistas que escolhem se especializar e atuar na área de prótese bucomaxilofacial atualmente no Brasil, encontramos, no total, 63 especialistas, sendo entre eles 27 mulheres e 36 homens. A prótese bucomaxilofacial é a especialidade da odontologia que tem como objetivo a reabilitação anatômica, funcional e estética, por meio de substitutos aloplásticos de regiões da maxila, mandíbula e da face, que estão ausentes ou defeituosos. A prótese, além desses pontos, possui um importante papel social, pois devolve a autoestima e auxilia o retorno do paciente ao convívio social, pois, em alguns casos, esses pacientes possuem o receio de serem tratados de forma pejorativa devido à sua aparência, e a prótese consegue desenvolver novamente essa confiança para se inserir novamente na sociedade. As áreas de competência para a atuação do especialista em prótese bucomaxilofacial incluem diagnóstico, prognóstico e planejamento dos procedimentos, confecção, instalação e implantação da prótese, confecção de dispositivos auxiliares no tratamento das regiões bucomaxilofaciais e, por fim, manutenção e controle das próteses. Falando um pouco sobre o seu histórico, as primeiras próteses eram feitas à mão e com materiais naturais básicos. E à medida que o conhecimento dos especialistas e a qualidade dos materiais se aperfeiçoaram, as qualidades das próteses, como durabilidade, biocompatibilidade e estética, também melhoraram. E ao observarmos a linha do tempo, nós conseguimos acompanhar sua evolução. No século XVI, os narizes, olhos e palatos protéticos eram feitos de cera, pergaminho, madeira, ouro, prata, cobre e borracha dura. Já no século XIX, os metais foram os materiais protéticos fundamentais, com a capacidade de serem modelados e moldados conforme o necessário. Partindo para o século XX, conseguimos observar que, devido à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, criou-se uma grande demanda por próteses e reconstruções faciais, mas, devido às circunstâncias da época, havia um fornecimento limitado de vidro, que era o material de escolha mais comum. Desse modo, era necessário achar um substituto, e o escolhido foi a resina acrílica polimérica,
que rapidamente se tornou um material protético mais comum. Seguindo para o ano de 1970, os silicones entraram em cena e se tornaram os materiais de escolha em próteses externas de tecidos moles. E por fim, no século XXI, os pesquisadores estão fazendo avanços com a nova tecnologia protética por meio de digitalização, modelagem e impressão 3D, junto com a síntese moderna de materiais poliméricos avançados. Bom, pessoal, aqui quem fala é a Carolina e eu irei dar continuidade ao nosso seminário, abordando inicialmente sobre as propriedades desejáveis nos materiais para a confecção da prótese bucomaxilofacial. Nós sabemos que atualmente há diversos materiais que são utilizados para imitar o tecido mole e esse material deve possuir algumas propriedades, como resistência à tração, dureza e ser facilmente colorido, tanto intrinsecamente quanto extrinsecamente. Em relação ao processo de obtenção desse tipo de prótese, podemos dizer que para confeccioná-las, devemos restituir as estruturas externas do rosto do nosso paciente e existem duas grandes linhas de trabalho, o processo convencional e o processo digital. Quando nós utilizamos o processo convencional, nós fazemos um registro do defeito bucomaxilofacial por meio de algumas técnicas de moldagem com diversos tipos de materiais, como por exemplo o silicone ou alginato, com a finalidade de obter um modelo de trabalho no qual se realizará a escultura em cera, massa para modelar ou materiais similares que mantenham uma boa estabilidade dimensional, que possuam uma boa biocompatibilidade e também praticidade para o processo manual de escultura. Vale lembrar que a escultura ela deve imitar a anatomia da região a ser restaurada por meio de diversos métodos e técnicas. Nas últimas décadas, o uso de tecnologias 3D na odontologia e especificamente na área de prótese bucomaxilofacial vem otimizando os processos de elaboração. E com o desenvolvimento de novas tecnologias e o aperfeiçoamento das que já existem, o processo de confecção torna-se cada vez mais simples. E o uso delas tem um impacto positivo, já que diminui o tempo de trabalho, reduz o tempo da presença física do paciente na consulta para a elaboração da prótese, simplifica a sua elaboração e também pode diminuir até mesmo os custos, sendo muito vantajoso para o paciente. O fluxo digital para a obtenção dessas próteses consta em três principais etapas, sendo elas a aquisição de imagens, o modelado tridimensional e a manufatura aditiva, ou a impressão 3D. É importante sinalizar que mesmo com todos os fluxos combinado com diversas tecnologias estabelecidas, as próteses bucomaxilofaciais, elas não podem ser totalmente feitas pelo processo digital, principalmente quando se diz a obtenção da prótese final. Em relação à aquisição da imagem 3D, nós podemos dizer que existem diversos aparelhos pelos quais pode-se obter essa imagem, tanto de superfícies como até mesmo de estruturas internas. Podemos citar a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, que são métodos de aquisição de imagens que, pelo ressonador magnético e radiação ionizante correspondente, permitem obter uma informação tanto da superfície como principalmente das estruturas internas do organismo, pelas quais foram desenvolvidas. Porém, a utilização não é indicada para o uso exclusivo de aquisição de imagens de superfície para a confecção da prótese bucomaxilofacial. Deve-se entender que essas imagens de superfície com fins de produção de prótese bucomaxilofacial são só aproveitadas quando a ressonância magnética ou tomografia forem parte do diagnóstico e tratamento integral do paciente. A luz estruturada e a fotogrametria monoscópica também são tecnologias utilizadas para a aquisição de imagens em 3 dimensões, e por meio destes, somente, pode-se obter imagens de superfície do paciente. E dentro das suas vantagens, em comparação com as duas tecnologias prévias, são menos invasivas e podem ser usadas várias vezes, sem risco de causar efeitos colaterais para o paciente. A fotogrametria monoscópica, em comparação com todas as outras, é a de menor custo, por ser necessário apenas uma única câmera de celular.
E se o protocolo de captura de imagens for o apropriado, podemos chegar a ter um máximo nível de realismo e precisão nos modelos 3D obtido. Nesse slide, vemos um exemplo do processo de captura por fotogrametria monoscópica dentro do ambiente clínico, uma vez que esse método é um dos mais utilizados na aquisição de imagem. E o objetivo prévio da aquisição das imagens 3D é gerar um arquivo tridimensional em linguagem comum aos diversos softwares de modelagem 3D, como o CAD, existente no mercado e que vem sendo aplicado em diversas indústrias. E por meio dessa ferramenta CAD, os modelos 3D do paciente são editados manualmente e de acordo com a vontade e o desejo do profissional. Nessa imagem, podemos perceber o nível de detalhe da superfície do modelo 3D em formato de uma face humana, obtido por meio da fotogrametria monoscópica a partir de fotos de um smartphone. Há uma tecnologia chamada FDM, que é utilizada no processo de obtenção dessas próteses no modelo digital e possui uma grande vantagem pelo custo, uma vez que um protótipo de um fragmento impresso pode custar por volta de apenas $5 em custo de material consumível. A limitação que temos por meio desta materialização é o acabamento, como podemos perceber nessa imagem. Por fim, temos a finalização da prótese, e o protótipo obtido dessa prótese é replicado em cera ou em seu material de escultura de preferência para incorporar estruturas sobre implantes e as próteses oculares se for o caso, assim como dar alguns detalhes anatômicos adicionais e para que seja aprovado no paciente, como a Esther mostrará no próximo vídeo com os casos clínicos. O processo de réplica pode ser de preferência do profissional, do mesmo modo que um cirurgião dentista replicaria uma prótese dentária para um guia cirúrgico. Nessa segunda imagem desse slide, podemos ver a finalização da cera a partir do protótipo e adaptada à prótese ocular à infraestrutura sobre implantes que não está visível na foto. O tempo para a confecção dessa réplica em cera foi um total de 1 hora e 20 minutos para esse processo, sendo um processo bem demorado e que requer muita habilidade manual. Gostaria muito de agradecer a atenção de todos e não deixem de conferir a segunda parte do nosso seminário, que possui alguns casos clínicos que separamos com muito carinho